Olá, meus queridos. Hoje, 1º de janeiro, primeiro dia do ano, e eu quero desejar a você um ano abençoado. E eu quero trazer uma palavra profética. E a palavra profética é aquela que desce dos céus, passa pelo profeta, e aquele que recebe a palavra, que crê na palavra, vive a palavra. Não é? A palavra de Deus diz que nós temos que crer no Senhor nosso Deus para estarmos seguros, mas devemos crer nos seus profetas, não é? Nas palavras proféticas para prosperar. Você quer prosperar em 2023? Então receba essa palavra, creia nela e vele sobre ela. Ore sobre esta palavra até que ela se cumpra na sua vida. Mas eu pedi ao Senhor uma palavra de bênção para este ano, para este novo ciclo. E o Espírito Santo falou no meu ouvido. E ele disse assim: um lugar espaçoso. É isso mesmo, um lugar espaçoso. Esse é um termo usado na palavra de Deus algumas vezes. E o que significa um lugar espaçoso? Um lugar com muito espaço, um território ampliado, um território grande. E para o povo de Israel isso era uma grande bênção, porque a economia, né, daquele povo, daquela comunidade, era baseado especialmente na agricultura e na pecuária. E quanto mais terreno você tem, mais você pode plantar, mais você pode colher e ser próspero. Quanto mais território você tem, mais pastagens você tem para o seu gado comer, crescer, né? Se fortalecer e você ser uma pessoa próspera. Então, ter um lugar espaçoso significa o quê? Ser abençoado. A gente tem até uma expressão, usando esse termo de forma pejorativa, a gente diz assim: puxa, essa pessoa é muito espaçosa. Porque são pessoas que às vezes não têm limite. Falam quando não deveriam falar, falam de coisas, né, impróprias, às vezes tomam espaço na sua casa que não deveriam, incomodam muitas vezes. Esse é um aspecto negativo. Mas tem o mesmo significado, ou seja, tomar o espaço. E o que Deus quer fazer nas nossas vidas é nos dar um lugar espaçoso, amplo, deslimitar aquilo que está sendo limitado na sua vida. Há limites? Deus quer deslimitar, quer ampliar a sua conquista em diversas áreas da sua vida. Você recebe? Amém? Então fique pronto para esta palavra, porque eu vou trazer uma base bíblica para ela. Em primeiro lugar, eu quero demonstrar para você que Deus quer nos levar a um lugar espaçoso. Em 2 Samuel 22, de 20 a 26, Davi, ele tem um cântico de adoração a Deus, agradecendo por aquilo que Deus havia feito na sua vida. E sabe o que ele diz nessa adoração? Ele diz assim: o Senhor, né, Deus, trouxe-me para um lugar espaçoso. Deus quer te levar, como ele levou Davi, a um lugar espaçoso. Livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí, retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Amém? Olha que palavra tremenda. Davi louvando a Deus e dizendo: Senhor, você me levou para um lugar muito espaçoso.
Agora, como que Davi alcançou essa bênção? Ele explica aqui nesse texto. Ele fala como ele conseguiu isso de Deus e nos ensina a agir da mesma maneira para conseguirmos isso de Deus. Para Deus nos abençoar com com esse deslimite, com essa ampliação de conquista, com esse avançar de conquista nas nossas vidas. Davi disse assim: trouxe-me a um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Em primeiro lugar, é importante sabermos que Deus vai nos levar a bênçãos e conquistas à medida que Ele se agradar de nós. Amém? Você entende isso? Deus quer se agradar de você. Portanto, viva de forma que agrade a Deus, para que Deus seja favorável a você. E como nós fazemos isso? Crendo nele, crendo na sua palavra, cumprindo a sua vontade nas nossas vidas. Você sabe que o povo de Deus, quando foi liberto do cativo lá no Egito, quando Deus tirou, de forma poderosa, libertou o povo do Egito e trouxe o povo para o deserto, em dias eles estavam já diante da terra prometida. E aí, Moisés mandou 12 espias espiar a terra. E esses espias vieram com um relatório da terra, como era a terra. 10 espias fizeram um relatório super negativo. E eles disseram assim: olha, a terra devora os seus moradores. Ou seja, todo mundo que mora lá um dia tem um fim. Por quê? Porque era uma terra importante, uma terra que era passagem, não é? E ele estava dizendo assim: olha, ninguém se estabelece naquela terra, é temporário. Essa terra realmente é frutífera, ela mana leite e mel. Mas o povo que lá mora é um povo gigante. Nós não vamos conseguir derrotá-los, porque aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos diante deles, porque eles são gigantes. Ou seja, aqueles 10 espias tiveram uma visão totalmente negativa da terra que o Senhor quis dar, sendo que Deus havia prometido uma terra de bênção. Agora, 2 espias, Josué e Caleb, trouxeram um relatório positivo, animador, encorajador. E eles disseram assim: não, a terra que nós vimos, de fato, mana leite e mel. E nós vamos poder devorar os moradores que estão lá, como nós devoramos pães. Se somente o Senhor se agradar de nós, o Senhor será conosco e nós os venceremos. Olha que coisa tremenda o que Josué disse. Está lá em Números 14:8. Ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. O Senhor, a vontade de Deus era levar o povo de Israel a uma terra espaçosa, um lugar espaçoso. Era a promessa de Deus para aquele povo. No entanto, eles creram no relatório negativo e não entraram na terra. Mas Josué e Caleb, que tiveram a visão correta, Deus se agradou deles. Como ele disse aqui, olha, se o Senhor se agradar de nós, creiam, porque se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar e vamos conquistar essa terra. Então, meu querido, a gente tem que ser como Josué e Caleb. Tem que crer nas promessas. Gente, tem tanta promessa na Bíblia. E às vezes a gente, quando olha na história dos espias, a gente diz assim: como que aqueles 10 espias não creram? São tão incrédulos. E muitas vezes na nossa vida acontece isso. Tem uma promessa na Bíblia, a gente lê e fala: não vai acontecer comigo. Não é para mim. É muito difícil.
vê os gigantes e não vê o poder do nosso Deus. Agora Josué e Caleb não, eles viram o poder de Deus e eles falaram assim: se o Senhor se agradar de nós, o Senhor será conosco, e todo esse povo, pode ser gigante, pode ser pequeno, nós vamos devorá-los como se devora pães. Posso dizer uma coisa? Quem que conquistou aquele lugar espaçoso? A terra de Canaã? Só Josué e Caleb. Todos ficaram no deserto, nenhum deles entrou, com exceção de Josué e Caleb, porque creram que Deus ia dar a eles um lugar espaçoso. Eles creram e agradaram ao Senhor, porque a fé agrada ao Senhor. É impossível agradar a Deus com descrença. Pela fé, nós agradamos o Senhor. A Bíblia diz claramente sobre isso. É impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para Deus se agradar de nós, tenha fé. Que Ele vai fazer, que Ele deseja bênção. Pega as promessas de bênção na Bíblia e fique ali orando, profetizando até que ela aconteça na sua vida. Então, em primeiro lugar, Davi, ele foi levado para um lugar espaçoso porque o Senhor se agradou dele, porque ele era um homem de fé. Gente, Davi enfrentou Golias. Todo mundo estava com medo do gigante, no entanto ele foi lá e falou assim: quem é esse incircunciso que está blasfemando contra o meu Deus? Assim como o Senhor me ajudou a matar o leão, me ajudou a matar o urso, Ele vai ser comigo e eu vou matar esse incircunciso, esse gigante Golias. Gente, um adolescente que não tinha nem 20 anos, que nem soldado era, que não era destacado pela guerra, enfrentou o gigante e o derrotou porque ele cria no poder do seu Deus. E é este Davi aqui que declarou: o Senhor me levou a um lugar espaçoso, porque o Senhor se agradou de mim, porque eu fui capaz de crer no poder do Senhor e andar segundo a sua vontade e o seu poder. Amém? Isso espera de você, Deus espera isso de você também. Em segundo lugar, Deus se agrada. Nós recebemos essa bênção, né, de ter um lugar espaçoso quando guardamos o caminho do Senhor. Aqui diz assim: pois tenho guardado os caminhos do Senhor. Guarde os caminhos do Senhor. Observe a palavra do Senhor. A gente sabe que a palavra do Senhor, ela nos dá a trilha que nós temos que percorrer. Não é? A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra é lâmpada que ilumina e luz para que nós possamos enxergar o caminho. É o caminho que nós devemos traçar diante de Deus. Até eu disse outro dia numa mensagem, acho que na última mensagem, mas eu quero repetir porque Deus colocou isso muito forte no meu coração. As pessoas têm medo de encarar que elas têm que obedecer os mandamentos de Deus, a sua lei, a sua palavra, porque acha que eles são limitantes. O mundo acha que obedecer à palavra, obedecer a Deus é limitante, é cerceador, é podador. Mas é o contrário, meu querido. Quando você, minha querida, quando você ouve a palavra de Deus, tem consciência e obedece, aquilo te liberta. A verdade de Deus vem para nos libertar. A verdade liberta. Por quê? Porque vai te mostrar o que Deus tem para a sua vida, o que é melhor para a sua vida. E se você obedecer, você vai chegar nesse lugar espaçoso. Amém? Então tome esse projeto, né, esse alvo na sua vida. Eu sei que no começo do ano a gente estabelece muitas coisas que a gente quer fazer no ano, não é? Que o primeiro seja, da minha vida e da sua, seja obedecer a palavra de Deus. Aprender da palavra e cumprir a palavra, porque aí Deus vai nos levar para esse lugar espaçoso, cheio de bênção, a conquista das áreas que desejamos, seja ela espiritual, emocional, seja ela financeira. Deus vai te levar para esse lugar que você deseja. Amém? Se você agradar ao Senhor e se você andar no seu caminho. Em Provérbios 10, 29 diz assim: o caminho do Senhor
é a fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. A vontade de Deus, o caminho do Senhor, ele é uma fortaleza, ele te protege do mal, ele te protege dos descaminhos, ele te protege da ruína e te leva à bênção. Amém? Então, cumpramos, sejamos obedientes à palavra do Senhor. Em segundo lugar, lugar espaçoso é um lugar de provisão abundante. Quando Davi disse assim, o Senhor me levou para um lugar espaçoso, ele estava querendo dizer, Deus deu a provisão que eu precisava. Jó 36:16 diz assim, a gente sabe que Jó passou por muitas tribulações, né? E diz assim, assim também procura tirar-te das falses da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Olha que texto lindo. Quando diz sobre Deus e o agir de Deus, ele diz assim que Deus, ele procura tirar-nos das falses da angústia. Ou seja, Deus quer nos tirar daquele sentimento interior que nos leva a uma prostração, né, que nos leva, às vezes, a desistir da vida, a perder força para as conquistas, para caminhar, para avançar, mas Deus nos leva a um lugar espaçoso. Que lugar espaçoso? Onde não há aperto. Você não vai ser limitado. Se você está vivendo uma vida limitante, em qualquer aspecto, no aspecto emocional, você está com uma enfermidade nas suas emoções, está com tristeza, está com angústia, resultado às vezes de alguma situação, ou às vezes só uma opressão do maligno. Isso é limitante, isso é um aperto. Mas chegar a um lugar espaçoso é chegar nesse lugar de paz, é chegar nesse lugar de segurança, é chegar nesse lugar de conforto que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? Você pode dizer amém? E chegar a este lugar espaçoso, em que não há aperto, significa fartura. Você está apertado financeiramente? Recebe, e o dinheiro não dá para o mês? Está na hora de você tomar uma posição, e não aceitar isso, porque Deus não é um Deus de miséria. Deus é um Deus de abundância em todos os aspectos. Em primeiro lugar, sabe que você tem que agradar a Deus, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Assim você evita que o quê? O diabo venha e te rouba. Você estando livre dessa ação de abrir a porta para o diabo, Deus pode te levar a este lugar espaçoso, esse lugar onde, olha, o texto diz assim, em que não há aperto. Voltando para o texto. E as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Em outras palavras, esse lugar espaçoso vai pôr muita comida na sua mesa. Vai trazer abundância de fato. É isso que a palavra de Deus disse. É isso que Deus deseja para a sua vida. Deus deseja que você tenha fartura. Deus é um Deus de fartura e não de escassez. Pobreza não vem de Deus. Pobreza vem de um mundo decaído. Pobreza vem de Satanás. Se você tem sido assolado pela limitação, pelo endividamento, pela pobreza, busque a Deus, porque Deus tem essa bênção de levar você para um lugar espaçoso. Amém? Jesus, ele diz assim, em João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Está falando do diabo. E ele diz assim, mas Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus tem abundância de vida para nós. Jesus tem paz para as nossas almas. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Jesus era aquele que diante da fome multiplicou os pães de tal forma que todos ficaram saciados e houve o que? Fartura, sobrou cestos de pães e de peixes. Deus é assim, Deus é um Deus de fartura. Então busque essa presença, esse favor de Deus na sua vida. Deus quer te levar a esse lugar espaçoso.
Em 2 Coríntios 8, 13 a 15 diz assim: porque não é para os que têm alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito: o que colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Aqui ele estava descrevendo a seguinte situação: que não haja alguns que tenham muitos e alguns que tenham poucos, mas que haja sobre nós um espírito de generosidade. Porque à medida que nós entendemos que Deus dá nas nossas mãos para a gente comer, mas para a gente semear, o Senhor aumenta a nossa sementeira. É o contexto. Mas ele diz assim: porque aquele que vai ter muito, que vai produzir muito, uma boa colheita, ele vai ter para ajudar aquele que precisa, para que todos tenham a provisão de Deus. Então a gente percebe que a provisão de Deus para as nossas vidas, ela vem para que tenhamos, para a nossa bênção, para o nosso favor, para nosso proveito, mas não só nesse aspecto, mas que possamos abençoar. E aquele que tem muito, né? E aquele que tem pouco, possam então fazer o equilíbrio, distribuindo daquele que tem muito para aquele que tem pouco. Amém? Esse é o contexto, esse é o propósito de Deus. Em terceiro lugar, diz assim a palavra, que o lugar espaçoso significa que os marcos são ampliados. Os nossos marcos, as nossas divisas são ampliadas. A gente sabe que quem tem terra, quem tem sítio, muitas vezes aquela propriedade é demarcada por uma cerca. Ou se não tem uma cerca, uma árvore, uma referência de que aquele é o território de tal pessoa e aquele, a partir daquele momento, daquele espaço, começa o território da outra. Os territórios são demarcados, são limitados, não é? Mas esse lugar espaçoso significa que Deus vai tirar a fence, como é que chama? A fence, eu estou pensando em inglês. A cerca, Deus vai tirar a cerca e vai botar a cerca mais para lá. Isso é ampliar território. Aumentar de fato aquilo que Deus tem te dado. Teve um homem que foi tremendamente abençoado porque pediu para que Deus ampliasse o seu território. E eu acho incrível que lá em 1 Crônicas 4, é uma passagem da Bíblia que vai falando sobre a cronologia. Então, tal pessoa, tal homem, teve tal filho, e vai descrevendo, só tem nome. De repente, ele para a descrição dos nomes para contar o que Deus fez na vida de um homem, que é um grande exemplo para nós. A vida de Jabes. E diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Em outras palavras, Senhor, tira meu limite aqui, amplia o meu limite, alarga as minhas fronteiras. Num lugar onde era importante ter terra, o que Jabes está dizendo? Senhor, me enriquece. Que o Senhor, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Você sabia que Jabes significa pesar? Significa aflição? Ou seja, imagina um homem que nasceu e todo mundo chama, aflito, pesaroso, pesar. A vida inteira ele recebe aquela maldição que veio do seu nome. Provavelmente a mãe viveu algum momento de angústia e nomeou o filho dessa forma. Mas ele diz, não, eu não aceito essa sentença. E ele diz assim, que a tua mão, meu Deus, seja comigo e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Todo mundo está me chamando de pesar, mas eu não aceito aflição na minha vida, porque o Senhor vai me proteger. E ele continua dizendo,
e Deus lhe concedeu o que havia pedido. Gente, temos que ser mais ousados, né? Essa é uma oração ousada. Aliás, eu devia fazer uma mensagem dessa oração. Eu fiz uma série, vou continuar, porque vai virar um livro, chama Orações Ousadas. Gente que aprende a fazer oração ousada, tem como resultado uma vida de poder e de bênção. E esse homem fez uma oração ousada. Ele disse assim: Senhor, amplia as minhas fronteiras, me leva a um lugar espaçoso. Senhor, me abençoa. E ele foi tão enfático, e ele moveu o coração dos céus, o coração de Deus. E Deus concedeu aquilo que ele havia pedido. Então, meu querido, peça, minha querida, peça o que você precisa hoje, para que Deus aumente as suas fronteiras, para que Deus te leve para esse lugar espaçoso. Amém? Seja como Jabes, seja ousado em pedir. Peça mesmo, crendo que o Pai dos céus quer te dar o melhor, quer te levantar sobre os moradores da terra, quer te colocar nos lugares altos. Que você seja uma luz que seja colocado no veladouro e não debaixo do alqueire, para que todos olhem e vejam a sua luz e glorifiquem a Deus em todos os aspectos da sua vida. Se Deus te levar a um lugar espaçoso na sua alma, que você puder responder todas as situações da vida com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com a segurança de Deus, você vai ser aquele luzeiro que todos vão olhar e vão admirar e vão querer ser assim. Se Deus te exaltar no seu trabalho, te dando sabedoria e força e te levar a uma promoção, você vai ser também um luzeiro na terra. Agora, o que você não pode ser é como aqueles 10 espias que não creram e morreram no deserto. Mas temos que ser como Josué e Caleb, que creram e um dia viveram o privilégio de assumir aquele lugar espaçoso. Como Jabes, que não aceitou a limitação na sua vida e disse: Senhor, eu quero. Senhor, alongues o meu território. Senhor, alongues aquilo que eu tenho. Eu quero viver muito mais na tua presença. E Deus ouviu a oração e fez. Amém? Que sejamos assim também diante de Deus. E em último lugar, eu quero dizer que o lugar espaçoso é um lugar de livramento, porque Deus te protege do mal. Deus é aquele que te livra das artimanhas do maligno. Salmo 66, 11 e 12 diz assim: Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizestes que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Oh, glória! Esse texto você tem que marcar aí na sua Bíblia e tem que ser uma referência. Como foi na minha vida, quando eu fiz 25 anos de casado, um pastor foi ministrar nesse momento e ele me deu essa palavra. E até hoje eu gravei que é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na vida do Lamartine. Porque ele diz assim: Senhor, o Senhor permitiu que eu passasse pelo fogo, pela água, pelas aflições da vida. Como Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque o deserto não é moradia fixa, mas é passagem para a terra de Canaã, para o lugar espaçoso. E o que esse salmo diz é exatamente assim: passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, no final de tudo, a minha história não vai terminar no fogo sendo consumido ou na água sendo afogado. Afinal, o Senhor nos trouxeste para um lugar espaçoso. Amém? Você recebe isso? Você recebe essa bênção? Você crê nessa palavra profética? Então declare: 2023, Deus vai me levar para um lugar espaçoso. Deus vai ampliar a minha vida. Deus vai ampliar o meu conhecimento. Deus vai ampliar minha força. Deus vai ampliar as minhas posses. Deus vai ampliar as minhas conquistas. Porque eu
serei fiel ao Senhor, andarei nos seus caminhos, terei fé e me apropriarei daquilo, da bênção que o Senhor deseja para mim. Amém? Se você quer essas bênçãos, essas promessas, quer viver isso que Deus tem para a sua vida, em primeiro lugar, entregue sua vida para Jesus. Se você não fez isso ainda, ore comigo e diga assim: Senhor Deus, eu me entrego ao Senhor por completo. Eu entendo que Jesus morreu por mim para me salvar, e o Espírito Santo me ajudará, me auxiliará em toda a minha caminhada. Eu me entrego e me rendo a Ti em Cristo Jesus. Amém? Se você fez essa oração de entrega pela primeira vez, acione o QR Code aí para que possamos conhecer você. Mas se você já tem caminhado com Deus, já entregou sua vida para Ele, receba essa palavra de bênção. Receba essa palavra e vele por essa palavra até que ela se cumpra na sua vida. E eu profetizo 2023, um lugar espaçoso na sua vida, porque é isso que Deus me falou, que Ele quer me levar, que Ele quer nos levar. Ele vai levar aquele que crê para um lugar espaçoso em Cristo Jesus. Deus te abençoe com um dia muito feliz e com um ano cheio de bênçãos dos céus, em nome de Jesus.